Hi guys, welcome to another class. Seja bem-vindo a uma outra aula, uma nova aula. Tô muito feliz de estar aqui com você. Se você não assistiu o último vídeo que foi ao ar no canal, por favor, assista. Semana passada a gente não teve aula porque eu precisava que vocês assistissem aquele vídeo, então volta lá e assiste. É uma novidade muito boa pra vocês. Eu não vou falar aqui porque você tem que ir lá ver, tá? Mas assista e vote, porque eu já quero ter essa diferença já em novembro, quero fazer esse algo novo em novembro, mas eu preciso que vocês me falem, né, que tem um retorno de vocês, porque senão não faz sentido, né, gente? O que vai acontecer lá se vocês não estiverem comigo. Então, por favor, entre lá, tá? Eu vou deixar até aqui na descrição o vídeo, que aí você, se você não viu, você clica aqui no link do vídeo e você consegue achar, fechou? Então vamos orar pra gente começar mais uma aula, a nossa 31ª aula. Caraca, gente, 31 aulas, glória a Deus, gente! Estamos aqui firmes, permanecendo, não somos os que retrocedem. Então eu tô muito feliz de estar com você, vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome, Pai, o Senhor é rei, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, o Senhor é digno do nosso amor, o Senhor é digno de tudo, Pai, tudo que nós temos ainda não é nada perante ao que nós somos gratos porque o Senhor ofereceu por nós, Pai. Nós te entregamos esse curso, Pai, te entrego a vida de cada aluno, Pai, eu profetizo na vida desses alunos, Pai, clareza, Pai, clareza no inglês, Pai, profetizo, Pai, facilidade no inglês, Pai, persistência, Pai, fé, Pai, para que eles possam, Senhor, focar, Deus, naquilo que o Senhor disse sobre eles e não naquilo, Senhor, das mentiras que o inimigo lança sobre eles, Pai, que o Senhor venha trazer fé no coração deles, Pai, para que eles possam seguir a sua palavra, Pai, aquilo que o Senhor tem liberado sobre eles, Pai, as nações que o Senhor tem liberado sobre eles, Pai, aumenta a fé em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida de cada um, Pai, entrego a minha vida como professora, Pai, guia essa aula, Pai, Espírito Santo, você tem toda a liberdade para agir nessa aula, que eu possa ser a melhor professora possível para eles, e aquilo que faltar em mim, que o seu Espírito Santo, que sabe todas as línguas, venha completar. E é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, galera. Deixa eu mudar aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto super bacana, que é posição e endereço em inglês. Quando eu falo de posição e endereço, é como que você vai pedir uma informação, por exemplo, de uma localização, como que você vai dar uma informação. Isso é muito importante, porque se você tá lá num país novo, você não sabe como chegar, você tem um lugar que você precisa chegar. Hoje a gente até tem, né, o nosso Google Maps ali, então você consegue, né, ir seguindo, mas às vezes você tá numa rua que é mais perigosa, que você não pode ficar ali com o seu celular, às vezes você tá numa rua e você tá sem internet, porque você chegou num país novo e ainda não tá com chip de celular, e você precisa se localizar, você precisa entender para onde você vai, então é muito útil, ok? Então vamos lá. But first, do you remember what we studied in the last class? Você se lembra que a gente estudou na última aula? A gente ouviu 1 Coríntios 14, 32 a 33, a gente entendeu, né, o texto. E a gente falou de artigos definidos e indefinidos em inglês. Super importante também essa matéria, eu espero que você tenha revisado, que você tenha estudado. Então vamos lá, a gente viu que os nossos artigos definidos e indefinidos da língua portuguesa, eles são o, a, os, as, um, uma, uns, umas. E na língua inglesa eles são representados por 3 artigos. Cara, o inglês sempre simplificando para nós, então apenas 3. O a, o an e o the, ok? Então vamos lá, repita comigo. Could you repeat, please? Poderia repetir, por favor? A, an e the. Lembrando, gente, que esse a aqui e an, ele vai ter esse sonzinho, né? O a vai ter o som de a mesmo aberto, como o nosso português. Então, às vezes a gente fica assim, mas a em inglês não é a, mas aqui nesse caso vai ter o som do a mesmo. Alguns países vai ter o som do a, mas é bem mais raro, tá? E o the, ó, the, ok? O the vocês já viram várias vezes também, né? E eles são sempre usados antes de um substantivo. Então vamos lá, galera. Vamos primeiro ver os nossos artigos definidos, tá? Eles são usados quando a gente se refere a algo específico, ou seja, que a gente já mencionou no texto, ou que a gente quer especificar exatamente aquilo ali que a gente tá falando. É diferente eu falar pra você, pega a caneta ou pega uma caneta. Quando eu digo pega a caneta, você já sabe qual caneta que eu estou falando, eu sei qual caneta que eu estou falando, é uma caneta específica. Agora se eu falo pra você, pega pra mim uma caneta, por favor,
é qualquer uma. A que você tiver disponível, você vai trazer. Então, essa é a diferença aí do nosso artigo definido e indefinido, ok? Então, na língua inglesa, existe apenas um artigo definido, simplificando tudo, que é o the, ok? Que além de ser usado diante de um substantivo no singular, ele também pode ser usado diante de substantivos no plural. Então, ele vai ser traduzido tanto por o, a, quanto os, as, ok? Então, olha só. The Bible is new. Could you repeat, please? The Bible is new. A Bíblia é nova. Então, aqui, ó, o the, a Bíblia. Como você vai saber se ele está fazendo singular ou plural? No dia a dia, você não vai ficar traduzindo as coisas, tá? Então, você não vai ficar pensando, the Bible is new. The Bible is new. A Bíblia é nova. Você vai ficar pensando nisso. Você vai entender que the Bible is new é a Bíblia nova. Mas, o que diz é o verbinho aqui, ó. Por exemplo, is, aqui, é o verbo to be, né, ser e estar, e é o is, usado para o singular aqui, né, Bible é o it, então para coisa, né, e o is. Se fosse are, né, aqui o Bible iria estar no plural, mas se fosse o are, que também é o verbo to be, mas no plural, aí seriam as Bíblias são, ok? Então você vai saber muito pela frase. Então, aqui, ó, como eu disse para vocês, fica implícito que você já sabe que Bíblia que eu tô falando, porque é um artigo definido. Vamos ver o próximo exemplo, ó. The postcards arrived today. Então, os cartões postais chegaram hoje, ok? Então, quando eu coloco the postcards, os cartões postais, você sabe exatamente quais que eu estou falando. Aqui o artigo definido, the, ok? The postcards. Repita aí em casa. Ó, the girls are playing. As meninas estão brincando, ó. The girls. Could you repeat, please? The girls are playing, ok? As meninas estão brincando. Então, a frase se refere a um grupo específico de meninas. Então, você sabe de quem a gente está falando. Quando a gente não usa artigo definido, tá, gente? Então, ó, caixa vermelha aí, atenção. Antes de nome de pessoas, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala, Emily é minha irmã. E é mesmo. Lá a gente não vai falar, the Emily is my sister, ok? Você vai usar só Emily is my sister, tá? Esse the aqui não precisa, ok? Nomes de lugares. Então, ó, o Brasil é um país lindo. Não vai colocar the Brazil. Vai falar Brazil is a beautiful country, ok? Então, vamos lá. Could you repeat, please? Brazil is a beautiful country. Aqui tem também o aqui, né? Nosso A que a gente vai ver logo, logo. Antes de línguas, né? Então, English, né? Língua inglesa, né? English is an interesting language. Então, inglês é uma língua interessante. Também a gente não coloca na frente do nome do esporte, então soccer. Soccer é o futebol, falei pra vocês que é diferente, né? O futebol lá é o futebol americano e o soccer é o futebol que a gente tá acostumado. Então, por isso que eles falam jogador de futebol, tipo Neymar, Cristiano Ronaldo, é soccer player, ok? Porque soccer é o futebol que é o nosso futebol brasileiro aqui, né? Conhecido mundialmente. Então, soccer is very popular in Brazil, ok? Antes de uma disciplina, né? Como falei para vocês, então, ó, português, tem matemática, história, ok? Então, Portuguese is very difficult for me. Então, português é difícil para mim, é muito difícil para mim, ok? E na frente de pronomes possessivos que a gente já estudou, né? O my, your, her, his, ok? Então, my father is retired. Então, meu pai está aposentado, my father. Então, não vai ter aqui the my father ou meu pai. Vai ser só o my father, ok? Continuando, a gente não vai colocar na frente de substantivos no plural que são usados com sentido geral. Então, por exemplo, Brazilians. Brazilians é mais de um brasileiro, né? São vários brasileiros. E é no sentido, tipo, geral, da nação brasileira, os brasileiros. Então, a gente não usa o the Brazilians, ok? Brazilians like soccer. A gente começa direto desse substantivo no plural com sentido geral. Dias da semana, então não vai ser the Monday, ok? Vai ser Monday is always a good day. Então, a segunda é sempre um bom dia. E na frente de cores também não. Então, my favorite color is blue. Então, não vai ser the blue, is the blue. Não, gente, não tem um the aqui na frente do blue. Sim, my favorite color is blue, ok? Continuando.
Acompanhados, cargos acompanhados por um nome próprio. Então, aqui, ó, President Kennedy. Então, aqui, ó, não vai ser The President Kennedy, porque President é um cargo e Kennedy é o nome. Então, The President Kennedy está errado. Então, President Kennedy was murdered in 1963, ok? Expressões de tempo com last e next. Então, I called him last week. Eu liguei para ele na semana passada. Ou next Saturday, I'm going to the beach. Então, no próximo sábado, eu vou à praia. Agora, a gente está entrando aqui os nossos artigos indefinidos, que é o nosso a e an, ok? Eles apenas podem ser usados diante de substantivos no singular, tá? E no português é traduzido por um e uma. Então, vamos lá. E aí, quando que a gente usa o artigo indefinido a? O que você vai precisar entender, gente? Quando usar o a e o an, vai depender do som, se o som é de vogal ou se o som é de consoante. Que bom que a gente tem algumas exceções que a gente já consegue prever. Uma dessas exceções é o H, ok? Então, se o A, né? Se a palavra que vai vir depois do A se inicia por uma consoante, né? E por um H que for pronunciado ou por uma vogal com som de consoante, a gente usa o A. Então, o que você precisa lembrar? Som de consoante, A, ok? Som de vogal, o N, que a gente vai ver logo, logo. E o H, por que a gente fala do H aqui? Porque o H, muitas vezes, ele não é pronunciado. Quando ele não é pronunciado, não vai ser o A, mesmo ele sendo uma consoante, ok? As palavras cuja vogal, né, em inglês, tem o som de consoante, geralmente elas se iniciam por U, né? EW e o EU. E tem o som da consoante Y, tá? Ou se iniciam por one, tá? Que tem o som da consoante W. Então, vamos ver uns exemplos aqui, ó. This is a dictionary. Então, esse é um dicionário. Dictionary começa com consoante, som de consoante. Usei o A, ok? Ó. That's a university. Então, university, apesar de começar com vogal, é o U que tem o som do Y. Então, por isso que vai ser o A, ok? Vamos ver mais um aqui. Aí segue todos esses exemplos, né, que a gente já falou na aula passada. E o A, né, outros exemplos, ó, a dog, a book, a new project, a horse. Ou horse aqui, ó, é um H com som de H, horse, né? Então, por isso a gente usa o A, tá? E não o an. Just a second, guys. I need some water. Ok. Artigo indefinido an, ele é usado diante de substantivos cuja grafia se inicia por uma vogal ou tem o som de vogal. Tá? Um jeito fácil de vocês gravarem isso, tá vendo que o an termina com uma consoante? Então, a próxima palavra vai começar com uma vogal ou com som de vogal. Então, vamos lá. As palavras cuja consoante inicial tem em inglês o som de vogal, geralmente iniciam com H mudo. Então, se você vê um H que não tem som de H, ou seja, ele não está sendo pronunciado, quer dizer que ele tem um som do vogal. Então, vai ser o an. Então, aqui um exemplo, ó. He's eating an apple. Apple começa com A. Vogal, som de vogal, an apple, uma maçã, tá? Ele está comendo uma maçã. She arrived an hour ago. Então, an hour, o hour aqui não tem o som do H. Então, por isso vai ser o an, tá? Uma coisa legal para vocês terem mais essa habilidade da fluência, assim, no falar e também de entender, né, no listening, é que eles juntam, geralmente, o an com a próxima palavra. Então, an apple, an hour, ok? Eles sempre acabam juntando, sim. A não ser que você esteja na Europa, que eles, às vezes, né, eles pronunciam mais as palavras, tipo, da forma seca da palavra, né, sem juntar tanto. Mas ainda assim, dependendo da cidade, vai juntar, tá? Então, exemplos aqui de artigos indefinidos. Então, an orange, uma laranja, an apple, uma maçã, an idea, uma ideia. Now, let's start your content for today, ok? Vamos começar o nosso conteúdo para hoje. Vamos ouvir aqui o nosso listening. Just a second, guys. Com o meu fone.
Before the coming of this faith, we were held in custody under the law, locked up until the faith that was to come would be revealed. So the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. Ok. Então, antes da vinda desta fé, estávamos sob custódia da lei, né? Sob a lei, tá? Under the law. Could you repeat, please? Under, tá? Que é sob no sentido de embaixo, tá? Trancados até que a fé que havia de vir fosse revelada. Deixa eu ver mais o que eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, de novo, under a guardian. Então, sob um guardião, ok? Deixa eu ver. E aí, esse é o texto, depois vocês vão avaliar, tá? Eu não vou ficar muito preso nisso aqui, porque hoje a aula é bem comprida. Mas o que era importante vocês verem aqui, under, ok? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre posição em inglês. Aqui tem essa imagem, então vocês conseguem observar mais claramente. Deixa eu tirar esse fone aqui, just a second. Mais claramente. Então, in. Quando eu digo que algo está in, né? Ele está dentro de algo. Could you repeat, please? In. In. On. On é em cima, sob uma superfície, ok? Under, embaixo, tá? Que é o que a gente viu no nosso exemplo. Behind. Could you repeat, please? Behind. Behind é atrás. In front of. Ó, o of, ele tem o som desse of, como se fosse com V no final. Of, ok? Às vezes você vai ver o of com som de F, mas é mais incomum. O of é mais fácil, tá? In front of. Então, em frente a. Above, que é acima, tá? Below, abaixo. Por isso que às vezes você vê algum youtuber, né, gringo, fala subscribe below, que é se inscreva abaixo, ok? Então, below. Between, could you repeat, please? Between. Between é entre duas coisas. E a gente tem também o next to, que é próximo a alguma coisa. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. The ball is in the box. Could you repeat, please? The ball is in the box. Então, a bola está dentro da caixa, ok? The ball is on the box. Could you repeat, please? The ball is on the box. Então, a bola está acima, né? Em cima, sobre a superfície da caixa. The ball is under the box. Então, a bola, né, está embaixo da caixa, ok? The ball is behind the box. Então, a bola está atrás da caixa. The ball is in front of the box. Então, a bola está em frente à caixa. The ball is above the box. Então, a bola está acima da caixa. The ball is below the box. Could you repeat, please? The ball is below the box. Então, a bola está abaixo da caixa. The ball is between the boxes. Vamos lá. The ball is between the boxes. Então, a bola está entre as caixas. Olha aqui um exemplo aqui que é legal de vocês verem que aqui, como são duas caixas, você coloca caixas no plural, ok? Agora, se você fosse falar duas coisas distintas, tipo, está entre o carro e a casa, você ia falar between the car and the house, tá? Ou então, and the car and house, ok? Mas nesse caso, como era o mesmo elemento, né? Só que duplicado, a gente usou boxes, ok? E a última, the ball is next to the box. Então, a bola está perto da caixa. Vamos falar um pouquinho de endereço em inglês, né? Das coisas que são diferentes aqui do nosso país. Então, o endereço em inglês, ele possui algumas diferenças quando a gente compara com o nosso endereço. E a primeira delas, né, é que os nomes dos bairros, eles não são mencionados. Por quê, gente? Os códigos postais, eles dão a informação mais precisa lá. Então, lá o código postal é pela rua. Então, se você tem o código postal, você consegue chegar àquele bairro. Aqui no Brasil já não. Por exemplo, a minha cidade, o mesmo código postal é para a cidade toda. Então, se eu não colocar o nome do meu bairro, ninguém encontra, tá? Então, vamos ver a ordem do endereço em inglês. Então, primeiro vem um number, né? Que é o número, né? Da casa, do apartamento. Depois vem o name of street or avenue. Então, o nome da rua ou da avenida, tá? O número aqui, ó.
era do apartamento, tá? Então, o número do apartamento ou da casa, ok? Depois vem o nome da cidade, o nome do estado e, por último, o código postal. E aí, depois do código postal que vem o país, ok? Então, aqui, ó, number, né, número ali, name of street or avenue, então, nome da rua ou da avenida. Se for um apartamento, né, porque aí vai ter um número lá de baixo e vai ter o número do apartamento, vem o apartment number. Depois vem o name of city, né, o nome da cidade, name of state, o nome do estado, zip code e o country, ok? Algumas abreviações importantes que a gente tem que saber, né? Aqui, ó, como que é o street? O street, que é rua, ele pode ser ST, ok? Então, se você vê ST, tá falando de rua. Avenue também pode ser o AVE, né? Ave, que é avenida. City, cidade, não tem essa abreviação, tá? State, estado. Zip code, código postal. E o country é o país, ok? Então, vamos lá. Street. Avenue ou avenue, depende do lugar, tá? City, state, zip code e country, ok? E aí, como que a gente pede informação sobre localização em inglês, tá? A primeira coisa que a gente precisa ter na nossa mente é educação, tá? Então, se você vai parar alguém na rua, se você vai cutucar alguém para perguntar sobre uma localização, primeiramente vem o excuse me, que é o com licença, ok? Vamos lá. Excuse me. Could you repeat, please? Excuse me. Ok? Aí, olha só. Could you tell me how to get to? Então, você poderia me dizer como eu faço para chegar ao? E aí, você vai colocar o to, depois do to, você vai colocar o local. Então, ó. Could you tell me how to get to the bus station? Você poderia me dizer como chegar ao terminal de ônibus, ok? Aí aqui não tá o excuse me, tá? Mas sempre uso excuse me. Mas poderia ser também excuse me, can you tell me the way to? Você poderia me dizer o caminho pra? Então, caminho até, ok? Então, vamos ver o exemplo, ó. Can you tell me the way to the movie theater? Você poderia me informar o caminho até o cinema? Ó, também pode ser o excuse me, do you know where the local is? Então, você sabe onde fica o ou a? Então, ó, do you know where the shopping mall is? Você sabe onde fica o shopping? Você pode perguntar para a pessoa isso. Do you know where, né? Você sabe onde, né? O que é legal, gente, aqui eu coloquei shopping mall, mas muitos lugares eles chamam só de mall, tá? É até mais comum. Então, se você ouviu mall sozinho ou shopping mall, é a mesma coisa, é o shopping, tá? Tem que ficar esperto porque o shopping lá também pode ser um verbo, né, de comprar. Então, por isso eu acho que eles usam a maioria das vezes o mall mesmo, tá? E a gente também tem o how can I, que a gente usa muitas vezes com o get, né? How can I get, que é como eu faço para chegar. Então, aí você coloca o local, ou então, olha só, how can I get there? Como eu faço para chegar lá? Se a pessoa fala, você me encontra em tal lugar e você não sabe, você pode perguntar para ela, how can I get there? Como eu faço para chegar lá, tá? Ó, excuse me, could you tell me how to get to? Você poderia me informar, né? Poderia me dizer como eu faço para chegar ao? Can you tell me the way to? Você poderia me dizer o caminho até? Do you know where the local is? Ou how can I, que muitas vezes a gente usa com o get, tá? E aí, como que a gente dá, né, informação sobre localização? Então, a gente tem algumas expressões que são mais comuns, tá? E aqui eu coloquei os exemplos com tradução. Então, a gente tem a primeira, it's this way. Então, é por aqui. Se você tá, né, vai levar a pessoa, mostra ali, é por aqui, ok? Ou então, it's that way. It's that way. Então, é por ali, tá? Então, it's this way é por aqui. It's that way é por ali. Então, repita em casa, galera. Aí, se a pessoa chegou em você e você sabe que ela tá indo pro lugar errado do lugar que ela te perguntou. Então, você pode dizer isso aqui pra ela, ó. You are going the wrong way. Então, vamos lá. You are going the wrong way. Então, você está indo pelo caminho errado. E aí, você explica pra ela, tá? Ou então, se a pessoa tá indo na direção contrária, ó. You are going,
Então, ó, you are going é você está indo, tá? Então, o que muda é o final, ó. You are going in the opposite direction. Vamos lá. You are going in the opposite direction. Então, você está indo na direção contrária. Uma forma de você falar para a pessoa virar à direita. Turn right. Ó, direita, right. Esquerda, left. Right, left. Aí eu vou estar ao contrário para vocês, tá? Mas levantem as mãozinhas direita e esquerda de vocês. É porque eu gravo de um jeito, mas fica invertido. Mas right, direita, left, esquerda, ok? Então, ó, como que você fala para a pessoa virar à direita? Turn right. Então, turn right. Ou ring a right. Mas o turn right é mais comum. Ou on the right, que é à direita, ok? E o turn left é vire à esquerda ou on the left, que é à esquerda. Aí a gente também tem o go straight. O go straight aqui tem o red, mas não precisa, tá? Só se você falar o go straight, é siga em frente, tá? Então siga em frente, go straight, tá? Ou você pode falar siga em frente na rua, tal. Então go straight on the... Aí você fala tananã street, né? O nome da rua e a rua. A gente também tem o go up the street, que é suba a rua, ou go down. Ó, gente, sempre que for up, pra cima, down pra baixo. Então, go up the street, então suba a rua, ou go down the street, desça a rua. It's across the street. Vai repetindo, gente. It's across the street. É do outro lado da rua, tá? It's right there on the corner. Corner é a esquina, tá? Dos blocos. Então, ó. It's right there on the corner. Repita aí. Se você quer falar cruzamento, é intersection. Vamos lá. Intersection. Se você quer falar com a pessoa, só continua indo. Keep going. Keep going. Aí você quer falar pra pessoa, no semáforo você vira tal lugar. At the traffic lights ou at the lights, tá? Blocks são os quarteirões. Go past é passar por, tá? E follow the signs é siga as placas de sinalização. Gente, eu vou mostrar pra vocês um exercício aqui de quando eu fazia aula de inglês, antes de eu me formar, muito tempo atrás. Então, não reparem nas letras, tá? Que a letra não tá bonita, é minha letra antiga. Ainda não é bonita, mas tá melhor. Mas é só pra mostrar pra vocês alguns exemplos desse tipo de vocabulário, tá? Estudem esse vocabulário em casa. Olha só. Aqui tem duas pessoas e a pessoa quer saber como que chega aqui, ó, no posto de gasolina. Então, ó, excuse me, where is the gas station? Tá perguntando, com licença, onde é o posto de gasolina? Aí a pessoa respondeu, ó, there is one on the corner of Red and the Blue streets. Então, tem um, there is one, vai repetindo, gente, on the corner of... Então, na esquina da Red, aqui é Red é essa rua grandona aqui. And Blue Streets. Então, é na esquina, tem um na esquina da vermelha e da rua azul, tá? Red and Blue Streets a gente não traduziria, tá? Perdão por ter traduzido, mas enfim. Is it far from here? Essa é uma frase também que vocês não aprenderam, mas vocês podem repetir em casa, ó. Is it far from here? Isso é longe daqui? No, it's near here. It's only 2 blocks away. Então, não, it's near. Near é perto, então é perto daqui. It's near here. It's only 2 blocks away. Então, é apenas 2 blocos daqui. Excuse me, can you tell me where University Bookstore is? Com licença, você poderia me dizer onde a biblioteca da universidade fica? Sure, it's on the next block. Sim, é no próximo bloco. Uma coisa legal de vocês verem, vocês vão ver dos locais, tá? Em inglês, a gente vai ver logo. Acho que na próxima aula. Mas a diferença entre bookstore e library, ok? Vocês vão ver logo. Aí mais um exemplo, ó. Excuse me, aí as pessoas estão aqui na pontinha, ó. Excuse me, could you tell me if there is a drugstore near here? Drugstore é farmácia, tá? Então, poderia me dizer, could you tell me if there, se tem uma farmácia, if there is a drugstore near here? Near here, perto daqui.
A pessoa respondeu, yes, there's a city pharmacy on Orange Street, between White and Yellow Streets. Então, a pessoa diz para ela, sim, tem uma farmácia da cidade na Orange Street, na rua Orange, ok? Between, entre White e Yellow Streets, tá? Ruas, entre as ruas White e Yellow. Mais um exemplo. Aqui a pessoa quer saber onde é o office. Gente, às vezes eu esqueço a palavra em português, tá? Escritório do diretor. Então, ó, excuse me, where is the principal's office? Então, onde é o escritório do diretor? It's upstairs. Upstairs é no andar de cima, tá? Stairs ali vem das escadas, então upstairs, andar de cima. It's upstairs across from the auditorium, ok? Então, em frente ao auditório. You can take the elevator. Então, vamos lá. You can take the elevator. Você pode pegar o elevador. Excuse me. Is the cafeteria on this floor? Ó, this floor é tipo nesse piso, nesse andar. Então, com licença, tem uma cafeteria nesse andar? No, it's downstairs. Lembra que o up é para cima e o down é para baixo? Então, se upstairs é andar de cima, downstairs andar de baixo, ok? On your left, na sua esquerda. Next to the language lab. Então, em frente, né? Ali perto, na verdade não em frente, perto do laboratório de linguagem. Mais um exemplo, galera. Excuse me. Could you tell me if there is a subway station near here? Então, excuse, vai repetindo, gente. Could you tell me if there is a subway station near here? Então, poderia me dizer se tem uma estação de trem perto daqui? E aí a pessoa, there is one, tem uma. But it's not very near, mas não é muito perto. Ou near, perto aqui. It's 4 blocks away. It's 4 blocks away. In front of the Art Museum. Então, na frente do Museu de Arte. Então, aqui a gente tem as expressões que a gente viu, né? E mais algumas, tá? Que estavam nesse exemplo. Se você tiver alguma dúvida, fale comigo lá para o nosso grupo do Telegram, tá? E a gente vai conversando. Estude essas frasezinhas que a gente usa no dia a dia, porque muitas vezes a gente chega numa situação e a gente não sabe como a gente faz. Por quê? Porque a gente nunca falou esse tipo de frase antes. Então, fica repetindo as frases. Usa aquele programinha que eu deixei pra vocês numa aula extra bem lá atrás pra vocês ouvirem. Ou então coloca no Google Tradutor e coloca pra ouvir. Ou então volta nessa aula e assista de novo. Mas fica falando, tá? Essas frases, entendendo o que cada uma é. Uma coisa legal, tenta ficar explicando locais da sua cidade usando essas frases. Então, você pensa assim, por exemplo, a minha casa é perto da Secretaria de Saúde. Então, se eu quisesse falar para a pessoa onde que é a Secretaria de Saúde, como que eu ia explicar? Go straight and turn left, siga em frente and turn left, vira à esquerda, on the, aí eu falaria o nome da rua, street. Ok, não vou falar aqui, né, porque é muita exposição falar onde eu moro. Mas, enfim, a melhor forma de nunca esquecer esse conteúdo é repetições passadas, então relembre os conteúdos. Gente, aqui vai mudar, tá? Não, já mudei. E as nossas aulas, porque eu achei que não tinha mudado. As nossas aulas, né, vão continuar sendo as segundas e as quartas, só que agora às 18 horas no YouTube. Eu já expliquei pra vocês, mas eu não estou conseguindo liberar as aulas meio-dia. Minha rotina mudou muito, minha faculdade mudaram os horários. Então, às 6 eu sei que eu consigo deixar o vídeo prontinho pra poder ir no ar. Porque não é só colocar no ar, eu tenho que assistir, ver se foi. Então, nesse horário eu sei que eu consigo liberar pra vocês, ok? Então, continua as segundas e as quartas, porém mudou o horário. Deixa eu voltar pra cá. So, thank you for today, guys. Obrigada por hoje, galera. God bless you. Deus abençoe você. See you on the next class. Te vejo na próxima aula. Bye, bye.